Vocês estão bom? Viu, a gente está vendo um movimento legal lá no YouTube. Gostaria, antes de iniciar essa aula, de agradecer muito vocês por estarem participando, estudando, se informando, nos ajudando para que a gente possa te ajudar ainda mais, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre taxa de cesariamento. É um tópico um pouco técnico, não vou me aprofundar muito, senão seria uma aula de 2, 3 horas. Mas eu vou dar um overview bem simples para que vocês entendam o que é essa taxa de cesariamento e para que serve, tá? Vou compartilhar aqui um materialzinho de apoio. Fenômenos envolvidos, tá? Vou dar aqui uma breve noção teórica para vocês. O plástico, quando entra na cavidade, ele automaticamente começa a trocar calor com a parede do molde. E esse plástico ele vai congelando de dentro para fora. E cada vez que esse núcleo fundido fica menos espesso, mais resistência gera o escoamento. E a gente tem que submeter mais pressão e mais velocidade para que esse material avance. Cada termoplástico ele suporta uma taxa de cisalhamento específica. Então, material como o polipropileno, por exemplo, ele suporta até 100 mil. Então, eu tenho que dimensionar ali a minha entrada de material para que suporte esses 100 mil. Se ele não suporta, alguns problemas acontecem na nossa peça injetada, como problemas estéticos, por exemplo. Existe uma degradação por atrito, como a entrada é restrita e ela não suporta essa dinâmica que eu acabei de explicar para vocês, acaba transferindo problemas para a peça como manchas ali, próximo ao gauge. Esse é o sinal claro que a taxa de cisalhamento está estourada. E aí acaba fragilizando mecanicamente o material, né? A gente está falando de degradação. A degradação ela não só atua na parte estética, mas também na mecânica. Então esse material fica fragilizado. Tá? Então a noção teórica é essa. Tá? Então nós temos envolvidos aí a questão da troca de calor, que é a dinâmica de calor, e a questão do avanço desse fluxo na cavidade. Aqui alguns gráficos para vocês entenderem, né? Então aqui esse material entrando na cavidade, ao passo que esse plástico encosta no aço, ele começa a troca de calor. Aqui é o gráfico da frente de fluxo, né? Veja que o que está em contato com o aço ele já vai ficando para trás, e aí o núcleo fundido vai avançando. E nessa região tem um forte atrito entre o termoplástico e o aço. E a taxa de cisalhamento é isso. O plástico precisa fazer o preenchimento da cavidade e suportar toda essa dinâmica. Tá? Aqui nós temos deixa eu ampliar aqui, fica melhor para nossa aula. Aí. Vou explicar esses gráficos para vocês aqui. É um gráfico simples, tá? No eixo Y a gente tem a viscosidade, medida em Pascal por segundo, e o eixo X, na horizontal, o shear rate, a taxa de cisalhamento, medida em 1 por segundo. Então aqui está 1 elevado ao 5, que seriam 100 mil, tá? Esse material permite até 100 mil. E vocês estão vendo uma grande variação entre as linhas do gráfico. Aqui nós temos uma viscosidade maior e ao longo do avanço uma taxa de cisalhamento específica. Essa variação aqui, essa janela, esse range entre uma linha e outra, nada mais é que a temperatura de fusão. Quando você altera a temperatura de fusão do material, tem impacto direto nessa dinâmica. Então se eu tenho uma temperatura menor, logo eu tenho uma viscosidade maior. E aí, se você for analisando esse gráfico, 180 graus, eu tenho uma viscosidade X, a mais alta, e uma taxa de cisalhamento X. Quando eu venho para o segundo variável aqui, que é a temperatura de 206 graus, eu já tenho uma diferença. Eu já parto com uma viscosidade menor e atinjo um outro número de taxa de cisalhamento. E assim sucessivamente, tanto no 233 graus como no 260.
Então aqui no teste foi variado de 180 a 260. Essa variação do gráfico é exatamente o impacto da diferença de temperatura. Tá? Aqui para vocês terem uma ideia da fórmula que é utilizada para o cálculo da taxa de cisalhamento. Agora eu te pergunto, em sã consciência, quem é que tem tempo no dia a dia de pegar uma fórmula dessa e aplicar para cada molde que você for fazer? Então vamos agradecer o Colin Austin, que foi o cara que desenvolveu esse software em 1978, porque realmente o cara facilitou a nossa vida. Tá? Então o software ele faz tudo isso baseado nos cálculos dos elementos finitos e dos bins. Então, toda essa forma monstruosa que a gente gastaria horas para responder se estaria dentro ou não, o software nos ajuda a aprovar os nossos dimensionais dos sistemas de injeção. Beleza, gente? Aulinha curta, rápida, não vou me estender muito, mesmo porque se a gente for entrar a fundo nessa discussão, é muita teoria, mas acredito que eu passei o essencial aqui. Então lembre-se, taxa de cisalhamento tem impacto direto na qualidade estética e estrutural do seu produto. Nunca subestime esse resultado. Peça para o seu fornecedor de simulação evidenciar e deixar muito claro isso no relatório técnico, se está enquadrado ou não. Fechou, pessoal? Aproveitem, se tiver dúvida, perguntem, curtam, compartilhem e o blá 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 de sempre. Nos ajude, que a reciprocidade ela é muito bem-vinda. Tá? Nós estamos aqui dedicando um tempo para que a gente consiga transferir um pouco do nosso conhecimento gratuitamente para vocês, e o que a gente pede é só que vocês curtam, compartilhem, sigam, comentem, peça um tópico que você tenha dúvida. Aproveite. Fechou? Um abraço.